E aí galera, tudo bem? Eu sou o Marco, professor de matemática, e hoje eu vou estar corrigindo com vocês questões do PET 3, referente ao nono ano, semana 2. Vamos para as questões então. Primeiro exercício, observe o triângulo retângulo ABC, mostrado na figura abaixo. Use as relações métricas para calcular as medidas de altura, H, a hipotenusa, A, e as dos catetos C e B. Depois calcule o seu perímetro e a área do triângulo. Então vamos lá, nós temos que achar todas as informações dessa figura. As informações A, B, C, H, perímetro e altura. E aí nós estamos trabalhando nessa semana 2 com as relações métricas. E nós temos aqui várias relações métricas que devem ser desenvolvidas dentro do triângulo retângulo. Tá aqui, ó. São várias, né? Vou colocar aqui, faltou calcular aqui a medida do H. Tá aqui, a altura da figura. Então nós temos aqui, olha, várias relações, ó. Essas relações métricas são aplicadas dentro de um triângulo retângulo, certo? E elas servem para cálculo de medida de seus lados. Ah, Marcos, são várias fórmulas. Além dessa aqui, tem essa aqui também. Essa aqui é sensacional. Usamos muito, né? Que é o teorema de Pitágoras aqui, ó. Então, o que é isso? Nós temos um triângulo retângulo, um triângulo grande. O maior lado dele aqui é o A, é a hipotenusa. Aqui em cima também mede 90 graus. O B e o C são os catetos, né, do nosso triângulo retângulo. Essa medida aqui, ó, e essa aqui são as projeções, o M e o N. Beleza? E aqui nós temos, né, diversas fórmulas aqui, ó. Aí, por exemplo, vamos lá. Vamos preocupar com elas inicialmente, não. O que ele pediu primeiro? Para achar, né, as medidas que estão faltando. A medida do comprimento A, o B, o C e o H. O A, bem tranquilo aqui, nós temos que o seguinte, ó. O A é a medida que vai no lado que vai do vértice B até o vértice C. Então é a soma de 18 mais 32. Então basta somar, né? Esse aqui está de graça. Então a medida do A vai 18 com 32, 50. Como está tudo em centímetro, vale 50 centímetros. Beleza, o valor do A está aí. Né? Aí vamos tentar calcular, olha só que situação tranquila, é para nós calcularmos a altura do triângulo. A altura é essa linha aqui perpendicular com a base aqui, olha. Essa altura aqui, olha como que ela é fácil. Ela é fácil quando nós temos as duas projeções. Nós temos essa projeção M, nós temos essa projeção N. Então, quando nós temos as duas, olha que fórmula básica para a gente poder usar ela aqui, olha. A altura ao quadrado é igual a M vezes N. Então, olha bem, a altura ao quadrado é igual a M vezes N. E isso, na verdade, é o que? A multiplicação das duas projeções. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, a altura ao quadrado é igual o M, 18, tá? E o N, 32. Nós iremos realizar a multiplicação de 18 por 32. 18 vezes 32 aqui. Nós iremos encontrar 576 e entender que é o seguinte, a altura ao quadrado é igual a 576. A altura é o quê? É a raiz quadrada de 576. Qual que é o número colocado ao quadrado da 576? Então essa altura é igual a 24 metros, 24 centímetros. Tá aí, ó. Então a altura já está ok, né? O valor do A está ok. Falta aqui, nós temos os dois catetos para encontrar. Agora, galera, olha só. Olha que situação tranquila também. Veja bem, uma informação aqui. Por exemplo, vamos pegar o C aqui, ó. O cateto C. Tá? Observa que a sua projeção é o 18. E a medida total aqui embaixo é o 50 que nós já encontramos. Então, se eu tenho a projeção do C e a distância total, que é o A, eu consigo calcular o C por essa fórmula aqui, ó. Então, mais uma situação, né? C ao quadrado. Isso é uma possibilidade, tá? Tem outras. O teorema de Pitágoras ajuda a gente muito, tá? Poderia usar o teorema de Pitágoras também, já que eu tenho um H, que é o teorema de Pitágoras é usado apenas, né, dentro também de um triângulo retângulo. Então, C ao quadrado é igual a sua projeção aqui, ó, 18 vezes a sua base todinha aqui, ó, que é o 50. Aí o que nós iremos fazer?
realizar a multiplicação de 18 por 50. A multiplicação de 18 com 50 dá 900. Aí, c ao quadrado é igual a 900, o c é a raiz quadrada de 900, que é 30. Então, a medida C vale 30 centímetros. O B, uma situação semelhante. Eu quero calcular o B. Eu tenho a projeção do B, que é 32, e a sua base toda, que é o 50. Então, veja bem, B ao quadrado, a mesma interpretação. A sua base, a sua projeção, 32, vezes a base toda, que é 50. Certo? Então, B ao quadrado é igual, multiplicando 32 por 50, dá 1.600. E aí, o que nós temos que fazer? Se B ao quadrado é igual a 1.600, o B é a raiz quadrada de 1.600, a raiz quadrada de 1.600 é 40. Então, a medida para o cateto B é de 40 centímetros. E aí, nós já temos encontrado, né, a medida de a medida da altura H, do cateto C e do cateto B, que é o cateto B. Aqui nós temos o cateto C, aqui nós temos a medida da altura e aqui a medida do valor A. Ele pede agora o perímetro da figura, o perímetro do triângulo. O que é o perímetro? O perímetro é a medida correspondente à soma dos lados do nosso polígono, da nossa figura. Então nós temos que somar os lados do nosso triângulo. O A vale 50, o B vale 40 e o C vale 30. 50 mais 40, 90, 90 com mais 30, 120. Então, o nosso perímetro é igual a 120 centímetros. Beleza. Ô Marco, e a área? Ele também pediu a área da nossa figura. A nossa figura é o que? É um triângulo. Como calcula a área de um triângulo? É dado por uma fórmula também. Base do triângulo vezes a altura do triângulo sobre 2. Então, nós temos a base do triângulo? Nós temos. A base está aqui, ó. É o 50, é essa medida do A. E a altura do triângulo? O que é a altura de um triângulo? A altura é a linha perpendicular com a base. É essa medida aqui, ó, que é o H. Então, a área de um triângulo é a base da figura, 50, vezes a altura da figura, que é, no caso, a medida do H, aqui, ó, 24. Então, eu tenho 50 vezes 24 sobre 2. Eu poderia muito bem multiplicar o 50 por 24 e o resultado dividir por 2. Só que uma dica aqui, você pode também simplificar, por exemplo, você tem um número par aqui, sempre se divide por 2, aqui, ó, tanto 50 quanto 24, tanto faz, tá? Posso pegar o 24 e dividir por 2, dá 12. Então já dividi por 2, não vou dividir mais. Agora basta apenas eu multiplicar o 50 por 12. E 50 vezes 12 vai dar 600 centímetros quadrados. Essa é a área do nosso triângulo. Fechou. Número 2 agora. Pessoal, o exercício número 2 é o seguinte. Ele fala, aplica o teorema de Pitágoras para encontrar a medida do cateto C no primeiro triângulo. Então vamos por parte. O cateto C está aqui, ó. Nós temos um triângulo retângulo, os dois lados que formam 90 graus são chamados de catetos. Então, o cateto C e o 8 é um cateto, né? Já está informado que vale 8. O 10 é a hipotenusa, é o maior lado do triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras nos permite aqui calcular, né, a medida desse cateto. Qual é o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é a hipotenusa, 10 elevado ao quadrado, 10 vezes 10, 100. O B é um cateto, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, mais o C ao quadrado. Basta para calcular o C, isolando ele, subtrair 100 menos 64, que vai dar 36. 36 é igual a C ao quadrado, o C é o número que é elevado ao quadrado, dá 36. Basta você tirar a raiz quadrada de 36. Então, a medida C corresponde a 6 centímetros. Aí já no segundo triângulo eu falo o seguinte, usa as relações métricas para calcular a medida da altura H, das medidas M e N, que são as projeções dos catetos, sobre a hipotenusa. Confira se a soma das projeções corresponde à mesma medida da hipotenusa nos dois triângulos ABC. Depois calcule o perímetro e a área do triângulo ABC. Bom, galera, preste atenção. Observa aqui comigo. Esse triângulo grande aqui, ó, é o mesmo triângulo desse. Observe que os dois catetos aqui, 8 e 6. Aqui também é 8 e 6. Vimos isso.
Se aqui é 10, aqui com certeza será 10 também. Então é lógico que a soma das projeções m e n será 10, certo? E aí, por exemplo, para eu calcular a medida da projeção n, eu poderia estar usando aqui, ó, uma das relações métricas. 6 ao quadrado é igual a n vezes a base toda, que é o 10. Então, 6 elevado ao quadrado é igual a n vezes 10. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. 36 é igual a n vezes 10. Para você calcular o n, basta dividir 36 por 10. O n será igual a 3,6. Você poderia aplicar uma outra relação métrica semelhante a essa para calcular o valor do m, que é 8 ao quadrado é igual a m vezes 10. Só que aí você sabe que aqui embaixo tudo será 10. E que esse pedacinho nós encontramos que vale 3,6. Basta pegar 10 e subtrair 3,6. Você vai obter 6,4. Então, m é igual a 6,4 centímetros. O n, 3,6 centímetros. A soma dos dois dá o 10. Aí ele pede para calcular a altura, né? A altura, essa linha perpendicular à base e à hipotenusa, ok? Aí temos várias possibilidades, várias formas, né? Temos várias relações métricas que permitem isso. Vou colocar uma para vocês aqui que é o seguinte, ó. A hipotenusa vezes a altura é igual à multiplicação dos dois catetos. Por que eu estou usando essa forma? Porque eu tenho a hipotenusa e tenho os dois catetos. Essa, né, fórmula nos permite calcular a altura. Eu tenho que, né, a pendência aqui é do h, então o a é o 10, então nós teremos 10 vezes h é igual a b vezes c, 8 vezes 6. 8 vezes 6, 48. Correto? O h vai ser o quê? Você pegar o 48 e dividir por 10, 4,8. Então a medida da altura desse triângulo é 4,8 centímetros. Ele pediu para calcular o perímetro da figura do triângulo ABC, o triângulo ABC, né? Todos os dois são triângulos iguais. O perímetro é o quê? É a soma dos seus lados, de todos os seus lados, certo? Então o perímetro aqui será 10 mais 6 mais 8, mesma coisa aqui. 8 mais 6, 14, 14 com mais 10, 24. Perímetro da figura, 24 centímetros. E a área da figura? A área da figura nós temos... Como as duas figuras são iguais, nós temos duas formas para calcular isso. Tá? Observe o seguinte, se você usar essa figura aqui, né, independente das duas, aqui é o triângulo, a área do triângulo é a base vezes a altura sobre 2. Se você pegar essa figura aqui, a base dela é 8, a altura dela é o 6. 8 vezes 6, 48, dividido por 2, 24 centímetros quadrados. Certo? Agora, se você usar essa figura que está aqui, a base dela é o 10. A altura dela é o 4,8. Quando você multiplica 10 por 4,8, vai dar 48. Vai dividir por 2 vai dar 24 do mesmo jeito. Então, independente de qual figura você retira as informações, o seu resultado será o mesmo. Beleza? Então, a área do triângulo será igual à base, vamos pegar aqui que é mais fácil, aqui, ó, 8, vezes a sua altura, a linha perpendicular aqui, ó, essa altura, 6, tá? Sobre 2. 8 vezes 6, 48. 48 dividido por 2, nós temos aqui 24 centímetros quadrados de área para esse triângulo. Galera, sobre o número 3, fala o seguinte, em um terreno rural, como mostra a figura abaixo, será construída uma estrada em sua diagonal. A estrada é essa aqui, ó, na diagonal, X. Sabendo que as dimensões dos lados desse terreno retangular são 150 metros e 80 metros, então aqui nós temos 150 metros e aqui 80 metros. Já falou que a figura é um terreno formato de um terreno retangular, então os seus ângulos são de 90 graus, os 4, certo? Determine, letra A, o comprimento da estrada que corresponde ao valor de x em metros. O comprimento dessa estrada aqui, ó. Como nós temos, veja bem, né, o retângulo, ele gerou essa estrada aqui. Essa estrada, na verdade, é diagonal. Se você observar nesse triângulo que está aqui destacado, nós temos um triângulo retângulo, onde o x, que é a estrada, representa a hipotenusa desse triângulo, e o 80 e o 50 são dois catetos. O que vai fazer eu chegar no valor desse x? O teorema de Pitágoras. Então nós teremos aqui o seguinte, ó, x ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado,
é igual a 80 ao quadrado mais 150 elevado ao quadrado. Resolvendo aqui, nós iremos ter o seguinte, ó, x ao quadrado, 80 ao quadrado, 80 vezes 80, 6.400. 150 vezes 150, nós teremos 22.500. Iremos somar os dois valores, x ao quadrado é igual a 6.400 mais 22.500, teremos 28.900. Tá bem? E aí o x é o quê? O número que é elevado ao quadrado dá 28.900. Basta você tirar a raiz quadrada de 28.900, o resultado é 170. 170 vezes 170, 28.900. Então essa medida x corresponde a 170 centímetros. Beleza? Aí nós temos então o seguinte, 170 metros. Beleza? Aí nós temos aqui o seguinte, letra B, a área total do terreno rural. A área total o quê? O terreno todo. Que figura que é essa? Um retângulo. Como que nós calculamos a área de uma figura retangular? Multiplicando o comprimento pela largura. É só você multiplicar 80 vezes 150. Beleza? Ou você pode entender o seguinte, calcular a área de um triângulo e o resultado dele multiplicar por 2. São dois triângulos iguais. Mas aí, né, eu acho que vai estar mais tranquilo se você pegar o 150 e multiplicar por 80. Comprimento vezes largura. Então, 150 vezes 80 é 12.000 centímetros quadrados. 12.000 metros quadrados. Essa medida corresponde à área total do terreno. Beleza aí. Na letra C, ele fala o seguinte, o perímetro de apenas um triângulo, um lado triangular do terreno pela diagonal x. O perímetro é só um dos lados, só que ele quer o perímetro apenas de um lado triangular. Então nós vamos pegar o seguinte, ó, nós vamos somar aqui ó, o 8 com os 80, com os 150, com o x que vale 170. Então a soma 80 com 150 com 140 vai dar para nós 400 metros. Beleza? Esse então corresponde ao perímetro de um desses triângulos. Fechou? Vamos para o número 4. Última questão, então, número 4. Qual é o valor de x no triângulo abaixo? Observe que nós temos aqui um triângulo grande, que é o triângulo retângulo, certo? Desse triângulo grande nós conhecemos o que? Ele foi traçado a altura perpendicular com a base, com a hipotenusa. Aí nós temos a projeção N, que é o 9, um cateto 15, o outro cateto X e essa altura, né, perpendicular à base aqui, que é o 12. Tudo informações em metros. Esse X aqui ele faz parte, né, se eu soubesse essa medida toda aqui de baixo, ó, eu poderia usar o teorema de Pitágoras no triângulo grande que eu acharia esse cateto X, certo? Para eu chegar dele, o que eu posso estar fazendo de repente? Sei lá, de repente colocando aqui um Y aqui, ó, e calculando essa medida aqui, ó. Temos condições? Temos. De 2 ou 3 formas diferentes. Mas olha só, uma delas é, nós temos a altura que é o 12, temos uma projeção que é o 9, a outra projeção que é o Y. Então dá para calcular por uma das relações métricas aqui, olha, a altura elevado ao quadrado é igual à multiplicação das projeções. Então 12 ao quadrado, 144, é igual a 9 vezes y. Se você divide 144 por 9, você encontra o y. 144 dividido por 9 dá 16. Então o y é igual a 16 centímetros. Beleza, está aqui, ó. Então essa informação aqui que eu chamei inicialmente de y passa a valer 16. Eu posso usar um teorema de Pitágoras agora no meu triângulo grande, porque eu sei que esse lado vale 15, e esse lado aqui eu somaria o 9 com o 16, que vai dar 25, então eu somaria teria o 15, o 25 para calcular o x. Tudo bem, só que eu também poderia calcular, e é o que eu vou fazer aqui mais fácil, aqui, ó. Observa esse triângulo que está aqui, que olha, ele também é um triângulo retângulo. Se aqui é 90 graus, aqui também é. E aqui o x, nesse triângulo aqui, que está, né, riscado, o x ele é a hipotenusa dele, é o maior lado desse triângulo aqui, ó. E o 12, que já tinha, e o 16, que nós acabamos de encontrar, são os dois catetos. Teorema de Pitágoras dele. Então, nós teremos o seguinte, x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Certo? Então, x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. 16 ao quadrado, 16 vezes 16, 256. Vamos somar 256 com 144.
vai dar 400. Então, x ao quadrado é igual a 400, x é igual a raiz de 400. X é igual a 20, 20 vezes 20, 400. Então, nós temos aqui que 20 centímetros corresponde à medida do x. Isso vai nos dar aí a letra B, de bom. Beleza? Então, de bom, de beleza. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado bastante. Curte aí meu vídeo. Deixe seus comentários se gostaram. E se inscreva no meu canal aí quem ainda não for inscrito. Valeu!